O voto de Raul Araújo / Bolsonaro, ministro do TSE. O voto deste senhor é um daqueles momentos em que sentimos vergonha do direito que versa a cabeça de um militante disfarçado de juiz. Entre muitas aberrações, ele colocou em dúvida o prejuízo causado pela reunião de julho de 2022 feita por Bolsonaro com os embaixadores, usando toda a estrutura pública para falar mal das urnas eletrônicas sem prova e fazendo propaganda antecipada. Na visão dele, isso não teve qualquer efeito prático nas eleições. Olha só, ele deu a entender que o TSE deveria agir como um leão na época da eleição e um gatinho em outros períodos. Tudo porque a reunião foi feita em julho, mês pré-eleitoral. A desfaçatez desse senhor foi tão grande que pela primeira vez a ministra Carmen Lúcia interrompeu o voto em sua plena leitura, pois o Raul Araújo / Bolsonaro quis ligar a minuta do golpe ao fato de que o relator teria deixado claro que Bolsonaro sabia da mesma. Carmen Lúcia lembrou que o voto do relator Benedito Gonçalves sequer fez qualquer relação ao fato. De cada indivíduo sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios. Sob o viés jurídico, não há nexo de causalidade entre os fatos. Cumpre destacar, entretanto, que conforme... Ministro Raul, desculpa, não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Abrindo um precedente para o próprio relator ratificar que seu voto teve como base outras informações. Ministro relator, quer? Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo Vossa Excelência, demais integrantes da Corte, dos advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro, explicando que, primeiro, não está se apurando aqui minuta, foi um reflexo, poderia ser minuta, outra questão da conclusão que eu tive do meu voto, dos efeitos do discurso feito em 18, 2 vezes 18, na reunião que se apura, na atacante à inverdade da urnas eletrônicas. Foi só isso. Tudo isso porque, em fevereiro, a minuta do golpe foi aceito como prova na peça principal. Juristas dizem que essa parte em específico vai dar à defesa de Bolsonaro uma possibilidade de um possível recurso futuro. Continuando no campo das aberrações, Raul Araújo / Bolsonaro disse em alto e bom tom que o fato da TV Brasil ter exibido a reunião ao vivo é um ato solene e que isso não caracterizaria o uso indevido da máquina pública para cometer um crime, pois a reunião não foi nem abusiva e nem grave. Para análise quantitativa da gravidade da conduta, pois, conquanto censuráveis trechos do discurso, é legítimo afirmar que seus destinatários apenas receberam informações que já haviam antes sido apresentadas, a reduzir sua aptidão para macular a legitimidade das eleições de 2022. Sob essa perspectiva, é inegável a simetria do conteúdo do discurso sob análise com aqueles difundidos pelo primeiro investigado em outras oportunidades, o que reduz a capacidade do evento imputado, sobre o qual se debruça o julgador, de produzir forte e surpreendente impacto e resultados danosos. Referido contexto evidencia que o conteúdo do discurso, nos seus trechos censuráveis, surtiu pouco efeito quanto ao suposto intento de deslegitimar as urnas, argumento central da tese do autor investigante. Do contrário, ter-se-ia verificado uma diminuição do número de eleitores, tendo em vista a expressiva representatividade política do primeiro investigado no cenário nacional. Para finalizar, quando um juiz cita que andam dizendo que ele não seria isento, é porque realmente não é. Só para lembrar, o ministro Raul Araújo / Bolsonaro é o mesmo que proibiu manifestações públicas, principalmente de artistas com apoio ao presidente Lula no Lollapalooza, tirou do ar todas as propagandas da campanha do PT que citou Bolsonaro como um genocida na época da pandemia,
mostrando-se ser muito rigoroso com a campanha do presidente Lula e uma tchutchuca com todos os crimes de Bolsonaro. Você em pauta. Você em pauta.